Olá, boa noite para você que acompanha o Informando 98.9, mais um episódio dessa segunda temporada, o Informando 98.9, que é um bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade, e a gente vai falar de um assunto que tá aí gritando, tá quentinho, né? Que é o fim, essa PEC, a proposta de emenda constitucional, para o fim da jornada 6 por 1, 6 dias trabalhados por 1 de folga. E hoje quem bate papo comigo é a advogada trabalhista Natasha Stort, muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol Romanini, muito obrigada, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A Natasha, que além de estar aqui batendo papo com a gente no Informador 98.9, é minha parceira de Rádio Notícias segunda edição, tá sempre mandando dicas pra gente. Ontem falou sobre férias, sim, que elas também importante. Estão aí, ó. Chegando, né? Chegando, batendo a nossa porta, né? Sempre com assuntos muito pertinentes. E hoje a gente fala dessa PEC, né? Que ela que bombou esse assunto, né, nas redes sociais. Sim. As redes sociais foram muito importantes para que essa PEC passasse, né? Hoje a gente vê, até estava comentando, abrindo uma brecha aqui, estava comentando com a minha filha que na época do Collor, e daí todo mundo foi para as ruas, né, aquela força que todo mundo se uniu. E hoje as redes sociais são mais fortes do que, né, as ruas são as redes sociais, né? As pessoas estão mais presentes. Para as pessoas entenderem o que é uma PEC, o que é essa proposta dessa emenda à Constituição, de maneira geral, né? E aí o que seria essa especificamente? A PEC é um projeto que pretende a alteração de um texto constitucional. Então, para que isso seja aprovado, existe um caminho mais rígido do que a gente fala numa lei ordinária, uma lei que tem uma tramitação mais rápida e com um rigor menor na sua aprovação. Então, hoje, para ter uma alteração na Constituição Federal, a gente vai perceber que o procedimento ele é mais rigoroso, já que a gente considera que a Constituição Federal é o topo da nossa hierarquia, é a nossa lei máxima. Então, para ter uma alteração, tem que ser algo realmente que visa os interesses da sociedade. Então, tem que ter essa participação, isso é valioso, que as pessoas participem, entendam o que está sendo discutido, porque nós estamos falando da mudança da nossa lei mais importante, o pico da pirâmide. Da pirâmide. Antes que você continue, vou te atrapalhar, mas eu quero entender antes. Por que não é uma lei comum, então? Por que não fala assim, eu vou fazer uma lei para definir esse fim da jornada? Porque está na Constituição Federal já, desde 1988, uma regra que fala que a jornada trabalhada vai ser de, no máximo, 8 horas diárias e 44 semanais. Então, essa norma ela já existe na Constituição Federal. E a ideia que está sendo hoje trazida nessa PEC é fazer uma redução, uma mudança desse texto. Então, se ele está na Constituição, eu vou ter que alterar esse texto. Não poderia ser por uma via diferente. E uma informação interessante, Carol, que nem todo mundo sabe, mas já existem em tramitação outras 2 PEC com o mesmo objeto. Propondo uma redução da carga horária trabalhada. Uma de 2015 e outra de 2019. Uma delas já está até numa fase um pouco mais avançada, já teve aprovação, mas não foi para votação ainda nas nossas 2 casas. Mas já há aí alguns anos tramitando. E algumas pessoas me perguntaram assim, nossa, mas por que agora que é a terceira PEC, pensando aí nos últimos anos, por que essa é que veio na mídia? Por que nas outras a gente não escutou tanta conversa a respeito? Justamente o que você falou agora há pouco. Veio no momento em que nós estamos em 2024, um momento em que as redes sociais são muito poderosas. Eu, por exemplo, não me lembro. Usou isso. E eu não me lembro dessas outras PECs. Sim. Dessa aí, primeiro, veio a discussão, a gente já queria saber, estava todo mundo sabendo, estava todo mundo falando. Porque saiu em geral, né? Todos os canais de comunicação. Então, é um reflexo do momento atual que a gente vive e que mostra que realmente é a força da rede social. E a senadora Erika Hilton, que apresentou essa proposta, ela usou isso. Ela foi desde o início na rede social, falou, buscando apoio, defendendo. Então, ela foi muito ativa na rede social e conseguiu essa força para obter as assinaturas, o mínimo necessário e começar, então, a tramitação dessa PEC. E aí ela já conseguiu, isso só pra gente entender, ela precisava desse número de assinaturas para que essa PEC fosse para discussão. Isso, né? exatamente. Se não conseguisse, olha, ia ficar o dito pelo não dito, não ia nem para a Câmara dos Deputados, nem para análise, porque isso é para lá que ela foi agora, né? Isso mesmo. Tem gente que tá, mas amanhã já vai mudar? É muito engraçado. Semana que vem eu já vou trabalhar. Uma senhora me parou esses dias e falou assim, escuta, mas já é assim, já tá valendo, então já aprovaram mesmo. Ixi, não tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Então, nós estamos no início mesmo de debate. Ela conseguiu, eram 171 assinaturas, ela conseguiu bem mais. Então, foi recebido e isso vai ter um caminhar agora. O primeiro
primeiro passo importante que eles têm que vencer é convencer, é uma comissão de Constituição e Justiça. Ela tem que passar por essa comissão. Que é da Câmara dos Deputados. Isso. Para que eles deem um parecer favorável, para então começar a ser submetida à votação. Então, nisso tudo, tem aí um caminhar que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Pode ser... Não tem prazo, né, definido. Não, pode ser alguns anos. Às vezes, quando a sociedade pressiona, eles conseguem movimentar mais rápido. Então, a pressão social, ela faz diferença nisso. É tanto que ela conseguiu muito mais o número de assinaturas exatamente pela pressão popular, né? E talvez isso também faça com que os deputados acelerem, né? Sim. Olha, o pessoal tá aí, tá todo mundo em cima, tá todo mundo de olho na gente. Sim, então tem uma acelerar, cobrança, né? uma ansiedade da sociedade por uma definição nesse sentido. Então, pode ser que agora essa PEC, diferente das outras duas que ainda estão lá a passos, né, mais lentos, consiga um desenvolvimento um pouco mais rápido. Mas, com certeza, não é nada para logo. Não vai ser antes do Natal que a gente vai pegar essa... Não. E até porque, assim, ela tem muitos pontos, né, positivos e negativos também, né? Quando a gente fala... esses dias até o doutor Assad, né, que é comentarista no Rádio Notícias Primeira Edição, estava falando sobre isso, assim. Será que a nossa economia comporta uma jornada de trabalho trabalhar 4 dias trabalhados para 3 de folga? Sim, essa é uma preocupação muito grande, Carol. É claro que existem evidências científicas, estudos que mostram que para redução do estresse, fadiga mental e até física dos trabalhadores, uma carga horária de 4 dias na semana, obviamente, é melhor. Então, os estudos mostram que, de fato, você vê uma melhoria, um menor número de adoecimentos em razão do trabalho, doenças psíquicas mesmo, como depressão, ansiedade, tem a síndrome de burnout, que é aquela que é vinculada ao trabalho. Diretamente, né? Isso. Pelo excesso de trabalho. Pelas questões relacionadas ao trabalho. Então, existe uma comprovação, mas claro que existe o lado negativo também, a gente pode continuar falando mais sobre isso. A gente vai falar, depois dos comerciais a gente vai falar sobre os prós e contras, mas ainda a gente tem uns 3 minutos aqui nesse bloco, e eu queria saber exatamente isso, porque a gente já falou disso aqui, né, no nosso podcast, essa questão das doenças do trabalho, afastamento por conta do trabalho. Então, assim, a longo prazo, né, essa preocupação é muito pertinente. Sim. Né, porque você fala assim, o pessoal tá com vagabundagem, é trabalhar 4 dias e folgar 3. Não é, né? Não é bem assim. Em muitos países, essa jornada já funciona, né? Essa Sim. carga horária, né, menor e com esses dias de mais folga. Sim. Então, isso comprovadamente é melhor para a saúde mental. Sim, e isso acho que é um consenso. Ninguém tem dúvida que essa redução ela traz um benefício para o trabalhador inegável. Existe uma preocupação no Brasil em relação ao número de adoecimentos, porque cada trabalhador que fica doente e tem que se afastar, ele vai para o INSS. E o INSS paga o período em que ele está, depois dos 15 primeiros dias de atestado, ele fica sob responsabilidade do Estado, né? Então isso é um custo também estatal. Então por isso que o Estado também tem interesse em menos pessoas doentes, menos pessoas se afastando para receber auxílio-doença, porque isso diminui o custo dele. E o custo também do SUS, né? Do tratamento no tudo, SUS, né? Fornecimento de medicamento, tudo. Então lógico que existe um interesse estatal em buscar uma melhoria na qualidade de vida dos empregados, né? E aqui lembrando bem, nós estamos falando de empregados mesmo, quem trabalha no regime CLT. Então, tudo que a gente fala a respeito desse assunto não abrange pessoas que trabalham em outras modalidades, como através de uma PJ, quem trabalha como presta serviço como terceirizado em uma outra empresa. Se tiver registro em contrato de carteira, ele vai estar dentro dessa discussão. Se ele não tiver, não vai ser impactante para ele, essa mudança, uma vez aprovada. Né? Ele pode continuar trabalhando 44 horas ou mais na semana. Dependendo do que foi acordado, Sim. né? A gente vai para o intervalo, então, bem rapidinho. A gente volta já com esse assunto neste nosso Informando 98.9.